Olá, eu sou Igor Freitas, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui eu falo sobre todas as notícias do universo automotivo e hoje nós vamos falar sobre a volta do Golf GTI ao Brasil. Sim, depois de um hiato de quase 6 anos, o hot hatch mais icônico do nosso mercado promete retornar ainda em 2025. A gente sabe, o Golf GTI é quase uma religião para muita gente, mas será que essa volta tardia em plena era dos SUVs e dos elétricos que a própria Volkswagen investe faz sentido? E o principal, a que preço essa lenda vai retornar? Porque, conhecendo a dona Volks, coisa barata não vai ser. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história, vamos relembrar a trajetória do Golf aqui no Brasil, analisar os números de vendas que levaram à sua quase morte, destrinchar o que essa nova geração, a MK8,5, traz de bom e de ruim, e claro, especular com muito humor ácido sobre o preço e se essa volta faz algum sentido prático para o consumidor brasileiro. Será que a lenda renasce ou vira peça de um museu logo de cara? Para entender essa volta, a gente precisa lembrar do peso que o Golf teve aqui. Chegou lá em 95, já na terceira geração importado, mas foi com a geração 4, o famoso sapão, nacionalizado em 99, que o carro virou uma febre. Quem não sonhou com um GTI 1.8 turbo de 150 cavalos, que depois passou por seus 180 cavalos? O problema é que a Volks aqui no Brasil dormiu no ponto. Enquanto a Europa via o Golf 5 e 6, a gente ficou com o sapão maquiado, a tal geração 4,5, até 2013. 25 anos de história no Brasil, mas com uns bons anos de atraso tecnológico no meio. Aí veio a geração 7, importada da Alemanha em 2013, depois no México e finalmente nacionalizada em 2016. Carro espetacular, a plataforma MQB, motor 1.4 TSI, o GTI com 2.0 TSI de 220 cavalos, depois seus 230 cavalos. O Golf voltou a ser referência, mas o mercado já estava mudando. Os SUVs começaram a dominar e os hatches médios foram minguando. A Volks até tentou umas cartadas bizarras como o Golf 1.6 MSI, um fracasso retumbante, e depois o 1.0 TSI. As vendas, que já foram expressivas, despencaram. Para vocês terem uma ideia, em 2019, mesmo só com o GTI à venda e já no fim de vida da geração 7,6, o Golf emplacou pouco mais de 1.000 unidades no ano todo. 1.000 unidades. Isso é menos que muito SUV vende num único mês. A produção nacional acabou discretamente. Tentaram ainda empurrar um lote de 99 unidades do Golf GTE híbrido, importado, caríssimo, mais de 200 mil na época, que encalhou bonito. Em 2020 foram míseras 31 unidades vendidas, somando o GTE e os restos de GTI entre janeiro e setembro. Só desencalhou um pouco depois com venda para locadora. Resultado? O fim de linha em dezembro de 2020. O Golf, um ícone, saiu de fininho do Brasil. E agora, quase 6 anos depois, a Volks anuncia a volta. Mas o que vem nesse pacote? É o Golf de 8ª geração, que já recebeu um facelift, o MK8,5, lá fora no início de 2024, comemorando os 50 anos do modelo. O coração da criança é o conhecido motor EA888 2.0 TSI na sua 4ª evolução, o Evo 4. A potência, as fontes gregas variam um pouco, mas a versão mais provável para cá, similar à americana e confirmada em algumas fichas técnicas, entrega 241 cavalos e 370 Nm de torque, cerca de 37,7 kgfm. É um ganho pequeno em relação aos 230 cavalos no último GTI nacional, mas é um motor consagrado. A má notícia para puristas é: esqueçam o câmbio manual. A Volks matou o manual do GTI no facelift lá fora, então aqui teremos apenas o DSG de 7 marchas com dupla embreagem. É rápido? Sim, mas tira um pouco daquela conexão homem-máquina que o GTI sempre ofereceu. Por dentro, a grande mudança é o sistema multimídia. Adeus àquela central antiga e cheia de botões físicos que alguns até gostavam. Entra uma tela flutuante gigante, provavelmente de 12,9 polegadas, com software atualizado e esperemos menos bugs que o tal do Taos.
O painel de instrumentos continua digital. O visual externo recebeu retoques nos faróis, o Ike Light LED Matrix, para-choques e rodas. Dimensões devem ser muito parecidas com o Golf 8 normal, uns 4,29 metros de comprimento, 1,79 metros de largura e 2,63 metros entre eixos. O porta-malas na casa dos 374 litros. É um hatch médio com espaço ok, mas sem milagres. Em resumo, é uma evolução do Golf 7,5 com mais tecnologia embarcada, um leve tapa no visual e um motor recalibrado, mas a base é a mesma plataforma MQB Evo. Revolução? Nenhuma. Mas aí vem a pergunta: por que trazer o GTI de volta agora, no mercado onde a própria Volks só fala em SUV, Nivus, T-Cross, Taos, Tiguan e já tem até elétricos como o ID4 chegando? Primeiro, imagem de marca. O GTI é um carro aspiracional, um ícone. Tê-lo no showroom, mesmo que vendendo pouco, ajuda a fortalecer a imagem da Volkswagen como uma marca que ainda sabe fazer carros divertidos e com pedigree esportivo. É um halo car. Segundo, nicho de mercado. Sim, os hatches médios morreram para o grande público, mas ainda existe um nicho pequeno, mas fiel e com grana de entusiastas que buscam um hot hatch. A Volkswagen aposta que essa galera órfã do GTI pode se animar. Terceiro, concorrência ou falta dela. Quem são os rivais diretos hoje? O Honda Civic Type R? O Toyota GR Corolla? Ambos são importados caríssimos, na casa dos 400 a 500 mil, e com propostas ainda mais radicais. A Volks pode aproveitar e posicionar o GTI abaixo disso, por cerca de 300 a 350 mil. É um chute meu, como uma opção mais usável e um pouco menos absurda. Até porque o principal concorrente, no caso o Golf, que seria concorrente tanto do Civic Type R quanto do GR Corolla, seria o Golf R, que tem a mesma faixa de potência, por volta dos seus 330 cavalos, e ele não vai vir para o Brasil. Então faz sentido a Volkswagen posicionar o Golf GTI abaixo disso e levar uma parcela dos compradores. O motor é basicamente o mesmo do Jetta GLI, que custa uns 240 mil, só que recalibrado. Isso facilita a importação e manutenção, mas não se engane, virá importado provavelmente Alemanha ou México com lote limitado e preço salgado. Não espere ver o GTI 0 km por menos de 300 mil reais. É um carro para poucos. Não compensa a Volkswagen produzir o Golf GTI aqui no Brasil. Não compensa. Vai ser muitas poucas unidades que serão vendidas. Então provavelmente vai ser importado mesmo, talvez do México. Então vamos ao que interessa. Vale a pena esperar e sonhar com esse novo Golf GTI? É um Golf GTI, o nome tem peso, a dirigibilidade costuma ser fantástica, o motor 2.0 TSI é forte e confiável e a nova tecnologia embarcada, se funcionar bem, é um plus. Para quem é fã e tem a grana, é a chance de ter a última geração, provavelmente a última a combustão de um ícone, já que a próxima geração tudo indica que será elétrica e será lançado lá por volta de 2030, 2031. Os contras é o preço, vai ser caro, muito caro, provavelmente na casa dos 300 mil reais ou mais. Por esse valor você já entra no território de carros premium, SUVs maiores ou até elétricos interessantes. A falta do câmbio manual vai desagradar muitos puristas e no fundo não é uma revolução em relação ao Golf 7,5 que tivemos aqui. Para quem é esse carro? É para o entusiasta muito fã da linha Golf GTI que tem grana sobrando. Não se importa em pagar caro por um hatch médio, mesmo que esportivo, e quer ter um símbolo GTI na garagem. É para quem busca um carro divertido para o fim de semana, com uma boa performance, mas que ainda seja relativamente discreto e usável no dia a dia, mas que um Type R, por exemplo. Para a maioria dos mortais, infelizmente, o Golf GTI vai continuar sendo um sonho distante, um carro para ver em eventos ou no YouTube. A volta é legal pela nostalgia e pelo símbolo, mas na prática o impacto no mercado será mínimo. É mais um movimento da imagem da Volks do que uma aposta real no segmento. E você, o que achou da volta do Golf GTI?
Ficou animado ou acha que a Volkswagen perdeu o timing e a noção do preço? Pagaria mais de 300 mil no GTI 0km? Comenta aqui embaixo qual a sua opinião. Gostou da análise detalhada com direitos a números e puxões de orelha na Volkswagen? Então não esquece, deixa aquele like maroto para ajudar o canal. E se você curte o conteúdo automotivo sem enrolação, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Valeu demais pela sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo com mais notícias e análise do mundo automotivo. Eu sou Igor Freitas, aquele abraço e até a próxima.